Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema importante, porque a palavra de Deus sempre é importante. E vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Amém? A maravilhosa graça de Deus. E gostaria de pedir aos irmãos para abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. É só uma carta pequena, né? São 3 capítulos, 46 versículos, é bem pequeno. Então, Tito 2, 11 e 14 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12. Ela nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Verso 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse versículo 14 aqui é o versículo chave do livro de Tito. É o versículo tema, o mais importante do livro, se poderíamos dizer dessa forma. Assim como João tem 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, é o versículo mais importante da Bíblia e também o tema principal do livro de João. Esse aqui, no verso 14, é no livro de Tito. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quanto pode dizer um amém? Amém. Né? Porque Deus, Ele se entregou por nós para nos remir da maldade, para fazer tudo isso que Ele fez por nós. Gostaria de pedir você para dobrar sua cabeça e orar juntamente comigo nesse momento. Vamos orar pela palavra. Pai nosso que está no céu, nós te louvamos nesta noite pela tua palavra santa e verdadeira, palavra inspirada pelo teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por abrir nossos olhos e tirar toda a escama e falar direto ao nosso espírito. Derrama a tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas, ó Deus. Usa-me para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Nós te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado, Jesus Cristo. Se você concorda com essa oração, pode dizer um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. John Newton. Eu creio que todos já ouviram falar sobre ele, principalmente os mais antigos, né? O pastor Fernando sempre gostava de pregar e contar o testemunho dele. Ele foi um exemplo de como a graça divina manifestou na vida de uma pessoa. Ele, como jovem ainda, entrou na Marinha Inglesa e foi uma pessoa muito rebelde, foi expulso da Marinha por rebeldia e também por deserção. E depois ele entrou no tráfico humano, né? No tráfico de escravos. E ele, como o pai dele já mexia com o navio, ele entrou e foi fazer isso aí. Então, todo tipo de contravenção era com ele mesmo. E um dia uma tempestade pegou o barco dele
E ele, conhecendo-te como navegava no mar, ele falou, vai naufragar. E nesse momento ele orou ao Senhor, pediu socorro, falou, me salva, não deixa que eu morra nessa tempestade. E Jesus ouviu a oração dele. Amém? Então ele se converteu naquele dia. E foi em 1748, quando ele se converteu a Deus. Depois ele entrou no seminário, ele foi estudar e foi ser obreiro. E depois que ele já estava no ministério, ele escreveu o hino tão famoso e conhecido como Maravilhosa Graça, né? Amazing Grace. Então, foi um momento muito especial para ele, de traduzir realmente o que é a graça de Deus para uma pessoa. Diz assim, Amazing Grace, how sweet the sound. Como graça maravilhosa, como doce é o som. That save a wretch like me, que salvou um traste como eu. I once was lost, but now I'm found. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Was blind, but now I see. Era cego, mas agora eu vejo. Quantos aqui foram achados por essa graça maravilhosa? Amém? E tem várias outras estrofes, mas aqui dá para a gente ter uma noção da importância. Cada um de nós nos relacionamos a isso, né? Cada um de nós temos uma história a contar. Não merecia a graça do Senhor Jesus, mas Ele nos alcançou. Era cego e hoje nós vemos, né? Estava perdido e hoje nós somos salvos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa carta de Tito é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele normalmente escrevia a uma região, escrevia a uma igreja específica, mas aqui ele está escrevendo para um amigo e para um filho na fé, que chama-se Tito. E ele escreve essa carta para dizer à igreja, né, para corrigir todas as heresias que estavam entrando na igreja e para também reprovar as falsas doutrinas. E ele escreve essa carta para Tito, alertando a Tito para fazer essas coisas. E essa carta, como as outras que Paulo escreveu, né, para as outras igrejas, é uma carta para cuidar, para exortar e para demonstrar o amor de Deus, o amor de Jesus para cada um dos irmãos ali em Creta, naquela ilha onde estava Tito. Então, Tito recebeu essa carta. E no capítulo 1 de Tito, eu já disse que é muito pequena essa carta, eu vou dar um dever de casa mais no final aqui para os irmãos, mas Paulo diz que Tito deve ordenar, no capítulo 1 ele fala isso, que Tito deve ordenar líderes da igreja. E ele enumera, faz uma lista, relaciona uma lista das qualidades dos obreiros, das qualidades dos pastores, das qualidades dos líderes que eles precisam de ter para que eles possam ser consagrados, para que eles possam ser escolhidos diante da igreja para liderar a igreja. E para que ele também reprovasse todas as heresias que estavam acontecendo ali, porque eles estavam confessando que conheciam a Deus, porém, com as suas obras, estavam negando a verdade, negando o verdadeiro cristianismo. Então, eram hipócritas, né, que estavam ali no meio do cristianismo e precisava de fazer isso. No capítulo 2, dos versos 1 a 10, ele instrui as pessoas a viverem o cristianismo, a viver uma vida que agrada a Deus,
Paulo fala do padrão divino para os homens e mulheres idosos, mulheres recém-casadas, para os jovens solteiros, para os líderes e para os servos. Paulo também explica como os discípulos devem viver para prepararem-se para a volta do Senhor. Importante isso aí, né? Que além de viver uma vida santa, uma vida de acordo com a palavra de Deus, que agradasse a Deus, eles também tinham que se preparar para a volta do Senhor Jesus, que estava iminente. No capítulo 3, Paulo ensina que os membros da igreja devem ser bons cidadãos, como tem pregado nessa igreja, né? Devemos pagar os impostos, devemos cumprir as leis, e lá não era diferente. E viver retamente como seguidores de Cristo Jesus. Por meio do batismo, testemunhamos publicamente a nossa fé e alcançamos a vida eterna pela graça do Senhor. Eu gostaria de passar essa tarefa para vocês que eu disse. 46 versos, menos de 10 minutos você lê essa carta, mas ela é muito importante para o seu crescimento espiritual. Então, na hora que você chegar hoje à noite na sua casa, não faça outra coisa a não ser leia essa carta. E leia com o espírito quebrantado na presença de Deus, e Ele vai realmente falar com você através dos ensinamentos de Paulo a Tito. Mas esperar esse tipo de relacionamento sem a graça de Deus é impossível. Nós não temos como esperar um relacionamento bom, servir ao Senhor bem, ser um bom cidadão, se não for através da graça do Senhor. É impossível. A graça de Deus nos habilita a ter uma vida transformada. Primeiro somos transformados pela graça, e aí sim conseguimos ter relacionamentos transformados. Sem a transformação da graça, do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo na nossa vida, nós não vamos ter relacionamentos saudáveis, nem de amizade, nem com nossos cônjuges e nem com os irmãos da nossa igreja. Mas se nós tivermos a graça de Deus, tudo isso vai ser maravilhoso para cada um de nós. Então, nesse caso em específico, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele fala sobre os relacionamentos e depois ele introduz o ensino. Ele fala que nós temos que ser bons cidadãos. Nós devemos dar exemplos como idosos, como jovens, pessoas, mas depois ele traz o ensino, ele traz a teologia para que nós possamos aprender. E o que é mais importante não é a conexão, talvez, da forma que Paulo coloca. Se ele coloca primeiro o que nós devemos fazer como cristão, ou se ele dá um ensinamento depois, como ele fazia. Primeiro ele trazia a teologia e depois ele dava o ensinamento. Mas aqui é um pouco diferente, mas isso não importa. O importante é que a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus está sendo falada, e o seu ensinamento está ficando aqui, porque ele não escreveu essa carta por si próprio, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça de Deus, mas nós recebemos a graça, recebemos esse favor imerecido. Nós não merecemos a nossa salvação. A salvação é dado por meio da graça, através da fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, né? E nós não merecemos, mas Deus nos dá. E é através disso, através da fé, que nós somos salvos, né? Pela graça sois salvos, conforme Efésios 2:8 fala. Pela graça sois salvos, é dom de Deus, né? Ele dá gratuitamente. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Né? Amém? Não é pelas obras. Não é você falar, não, eu vou ser bonzinho,
vou fazer isso, eu não mato, eu não roubo, todas as coisas, eu não prostituo, mas isso não resolve. Você tem que receber o dom de Deus através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Quantos podem dizer um amém? Amém. Glória a Deus. Bonhoeffer introduz no seu livro Discipulado o que ele chama de graça barata. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem a cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo, é sem Jesus Cristo encarnado. Infelizmente tem-se pregado essa graça, a graça barata, que não tem um arrependimento verdadeiro, que exclui a cruz de Cristo e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a graça barata, né? Mas a graça verdadeira é a graça que nós temos que reconhecer que pecamos, arrepender dos nossos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo através da fé, né, que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e através disso nós obtemos a misericórdia e a graça do Senhor. Somos lavados através do seu sangue precioso, o seu sangue carmesim. Então, a graça de Deus é a razão pelo qual todo membro da família cristã deve viver essa vida. A graça de Deus é o seu favor em entregar o maior dom aos que merecem o maior castigo. Essa é a graça de Deus, entregar o seu maior dom aos que merecem o maior castigo. Todos nós merecíamos morrer. A penalidade do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar 3 tipos de graça. A primeira é a graça manifestada. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ler Tito 2:11, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Existe uma manifestação da graça, essa manifestação do amor de Jesus Cristo, concedendo salvação a todos os homens. Ela é manifestada. E essa palavra manifestada, ou manifestou no grego, é epifania, que significa uma visão, uma visível aparição. Ou seja, a graça de Deus, ela foi manifestada visível a todos os homens na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus se encarnou e veio ao mundo e fez ali aquele sacrifício, foi a graça de Deus visível para todos os homens. Então, por isso que esse verso diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não é uma manifestação simples, mas é uma manifestação salvadora. Salvação para todos, não somente para o judeu, mas para também o grego. Não somente para o rico, mas também para o pobre. Não somente para qualquer raça, né? É para todos. A graça de Deus se manifestou salvadora para todos. Ela manifestou, não simplesmente manifestou, mas ela manifestou salvadora, porque desde o nascimento de Jesus, nós vimos o seu caminhar até o seu sacrifício lá na cruz do Calvário, né? Ela manifestou dando salvação a todos nós. Amém? Nós aceitamos Jesus, encontramos um novo rumo para a nossa vida. E quando encontramos Jesus, encontramos novo sentido para viver. Quando encontramos Jesus, encontramos respostas para as perguntas mais difíceis que nós temos. E quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Esse é o hino que foi composto por Luiz de Carvalho. Foi um dos primeiros a gravar. Ele é batista.
foi um dos primeiros a gravar no Brasil. Isso faz já uns 70 anos que ele gravou esse hino. E assim como Otoniel e Osiel foram os primeiros a gravar na Assembleia de Deus, eu não tive o privilégio de conhecer o Luiz de Carvalho, mas tive o privilégio de conhecer o Otoniel e Osiel. E ele canta essa música: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Eu gostaria de pedir a paciência dos irmãos, vamos ver se eu consigo pôr ela aqui. Só o primeiro verso. Mas o tal do Pop Zap aqui é terrível, né? Até que fica o seguinte. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem vida, que não se acabará, mas quem não tem Jesus, no céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Amém? Glória a Deus. Eu achei muito lindo, porque quem tem Jesus tem tudo, né, irmãos? Não, até resume tudo. Resume tudo. Então, essa é a graça manifestada. E nós temos, no verso 12, a graça educadora. A Bíblia, a NVI fala, ela nos educa, ela nos ensina. Mas eu peguei a tradução que fala, ela nos educa a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? A graça é manifestada trazendo salvação a todos, mas com ela vem uma educação com muitos ensinamentos. O verbo usado aqui no original, educa, é o mesmo teor que o substantivo pedagogo. O que um pedagogo faz? Ele ensina. Assim também é a graça. Tem alguém que fez pedagogia aqui? Ah lá, tem uma. Então, você é uma educadora. E a graça faz isso, a graça educa. O apóstolo Paulo começa ensinando que a graça educa para que renunciamos a impiedades e às paixões mundanas. Ela educa para que nós renunciamos à impiedade e às paixões mundanas. Aí você pode falar, pastor, mas agora você já começou a pegar pesado, né? Eu posso
a graça eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, né? Não, não, não. Você não pode fazer isso, porque a graça, ela educa. A graça nos ensina a viver. Ela nos educa para uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida que renega a impiedade e as paixões mundanas. Hernani Dias Lopes diz que ser cristão é estar matriculado na escola da graça. Ser cristão é estar matriculado na escola da graça. Eu achei interessante essa frase, e realmente, se falamos que a graça é uma educadora, e que a graça é pedagógica, que a graça ensina, é melhor mesmo nós matricular nessa escola da graça, né? Quem gostaria de matricular na escola da graça? Aleluia! Porque aí nós vamos aprender constantemente do Espírito Santo. Ele vai estar nos ensinando, que é uma das funções do Espírito Santo, né? Ensinar cada um de nós a como viver perante o Senhor, perante a sua graça. E assim devemos viver. Nós devemos viver sendo ensinados pela graça, e ela diz que devemos buscar uma vida que agrada a Deus. No verso 12, Paulo diz que precisamos renegar, precisamos renunciar à impiedade. Impiedade se refere à rejeição de tudo que é reverente a Deus, tudo que tem a ver com Deus. O ímpio rejeita isso, a impiedade rejeita. Hans Burke, um comentarista, ele diz que a palavra impiedade aqui aponta para o passado, para uma vida sem Deus e contra Deus. Então, por isso que é chamado de ímpio uma pessoa que vivia num passado de impiedade. É um passado cheio de coisas erradas, coisas sem a presença de Deus. E já Hendrickson, ele diz que impiedade é idolatria mais imoralidade. Aí, aumentando a coisa, né? Ambos os termos tomados em seu significado mais abrangente. Quando a graça toma posse do pecador, ou quando esse atende realmente à graça de Deus, ele repudia a impiedade. Ele começa a não querer mais viver na imoralidade ou na idolatria. Amém? Isso é uma coisa normal. Quando a graça de Deus te educa, vai te educando, você vai saindo daquele mundo de paixão que você vivia, de mundo de impiedade que você vivia, e começa a viver uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Amém? E quando a graça toma posse do pecador, ou quando esse entende realmente que a graça de Deus, ele faz tudo isso, ele repudia a impiedade, e ele começa a não querer mais viver na imoralidade, na idolatria. E o que é a idolatria? Temos por conceito de idolatria apenas coisas palpáveis, as coisas que às vezes a gente, né, um ídolo que é palpável, você vê, e essa é mais o conceito que a gente consegue ver. Mas nós esquecemos que muitas vezes idolatramos o nosso eu, idolatramos os nossos filhos, nossas amizades, nossas namoradas, idolatramos o nosso trabalho, idolatramos coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. O que é a idolatria? É tudo que afasta nós de Deus. Tudo aquilo que afasta nós de Deus é idolatria. É coisa que está tomando o primeiro lugar. Ao invés de ser Deus em primeiro lugar, está sendo a idolatria. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a idolatria é tudo aquilo que tira Deus do primeiro lugar. O apóstolo Paulo, ele fala também que devemos renunciar às paixões mundanas.
né? Nós devemos deixar a impiedade, mas também deixar as paixões mundanas. Paixões mundanas são todas as inclinações da carne. E Gálatas fala bem sobre isso, né? No capítulo 5, versos 19 a 21. Ele relaciona 16 paixões aqui da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas parecidas. Outra tradução fala de coisas semelhantes a essas, né? Esses são os frutos de uma vida dominada pelo pecado ou pela impiedade, então, onde tem as paixões da carne. E Hendrick, de novo, diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo, o desejo excessivo por possessões materiais e a agressividade. Eu acho que ele define bem essas 16, ele define bem aqui nessas 4 ou 5 aqui do Hendrick, né? Porque desejo sexual desordenado, tudo que é desordenado está errado. O alcoolismo, graças a Deus aqui ninguém é alcoólatra, ninguém bebe, né? Amém? O desejo excessivo por possessões materiais. Esse pode pegar alguém, né? Porque muita gente trabalhando loucamente por desejo excessivo de possessões materiais. Por isso que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se nós temos o desejo exagerado, possessivo, pelas coisas materiais, nós estamos tendo amor ao dinheiro. E está sendo, o nosso trabalho está nos controlando, ao invés de nós controlarmos o... E a palavra de Deus é bem clara, né, irmãos? Antigamente eu trabalhava domingo, segunda, né? E falei, não, vou parar domingo. Parei. Aí depois, não, eu vou parar sábado. Parei. Mas confiando naquela palavra que está na Bíblia. Não adianta você levantar de madrugada e trabalhar até a noite, né, se não tiver a bênção de Deus. Primeira coisa que você tem que ter é a bênção de Deus na sua vida, no seu trabalho. Porque se você trabalha aí de aplicativo, né, você pode vir aqui, como o Lucinho está fazendo ali, na mídia, né, e deixando o seu trabalho, mas depois ele pega uma corrida aí, que o típico, às vezes, que ele vai ganhar, vai ser muito mais do que ele ganharia trabalhando todo o tempo. Então, é Deus que provê, é Deus que faz as coisas acontecer. Então, nós temos que ter fé e decidir a fazer as coisas, porque nós temos que dar um passo, né? Damos passo a Deus e Ele vai dar um para nós. Mas nós temos que agir por fé, como diz aqui o Pedro Pérez, né, que já contou o seu testemunho aqui, agindo por fé na questão do dízimo. Então, as pessoas, nós somos pessoas novas criaturas em Cristo, e temos que renunciar a todas essas coisas que são paixões mundanas, temos que renunciar. Você concorda comigo? Hernando Dias Lopes, ele sintetiza tudo isso que nós falamos aqui em sexo, poder e dinheiro. Ele usa essas 3 palavras para sintetizar todas essas idolatrias e paixões humanas aqui. As paixões mundanas não podem mais atrair os nossos olhares. Existe sim uma inclinação da carne para as coisas mundanas, mas temos que estar firmados na rocha que é Cristo Jesus e todo o seu poder. Amém? Quando nós estamos firmados em Cristo, os nossos olhos não vão ser desviados para essas coisas, porque os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o justo Filho de Deus.
Os nossos olhos têm que estar voltados para a eternidade. Os nossos olhos têm que estar voltados para a vida eterna. Na série que o pastor Max e o pastor Andrew estão pregando aí, eles exatamente sobre isso, tudo voltado para a eternidade, né? Essa deve ser o nosso olhar, o nosso foco deve estar voltado para a eternidade, porque a nossa vida aqui é passageira, é poucos dias que nós passamos aqui, mas nós temos que estar com nossos olhos fitos para a vida eterna, e para isso que Jesus veio, né? Eu vim para dar vida e vida eterna para todos. A graça de Deus nos educa a renunciar à velha vida em prol da nova vida. Ela nos ensina a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o compartilhamento, da desonestidade para a honestidade. Precisa haver uma mudança de vida. A graça de Deus nos educa para que vivamos uma vida que agrada a Deus. Fazendo um contraste, o apóstolo Paulo não fala apenas no que não pode fazer, mas ele orienta o que devemos fazer, e ele diz que temos que viver de forma sensata, justa e piedosa. Amém? Então isso resume tudo, é pela graça, somente pela graça. Essa graça é manifestada em Jesus, essa graça nos educa e agora essa graça é salvadora. Número 3, a graça salvadora. Estou terminando. Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então recebemos um presente. Jesus Cristo é o nosso presente da graça. Jesus deu a si mesmo por nós. Falamos que essa graça está ao alcance de todos. Existe um propósito, a salvação é para todos. Mas como disse, tem um preço a ser pago. Esse preço foi o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. O preço de vida só pode ser correspondido com vida. O preço que Jesus pagou, ele só pode ser correspondido com o seu passo, né? Com a sua dedicação a Ele. Apenas conseguiremos corresponder quando entregamos nossa vida para Ele. Corresponder a esse amor que se entregue por nós. 1 Timóteo 2, 5 e 6, fala assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho de que se deve dar em tempos oportunos. A graça de Deus é salvadora porque Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados. É pela graça, a graça que é manifestada através de Jesus Cristo a todos. É pela graça, a graça que nos educa a viver a vida cristã de forma que agrada a Deus. É pela graça, a graça que é salvadora por meio do sacrifício de Jesus. Essa graça está disponível para mim e para você. Quantos desejam viver uma vida que agrada a Deus pela graça hoje? Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar por você que fez essa decisão, quer fazer isso, né? Tomou essa iniciativa de viver uma vida que agrada a Deus, e você está vivendo pela graça. Não uma graça barata, mas uma graça abençoadora, uma graça justa que traz a vitória em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, nós levamos as nossas vozes a Ti, em oração, em gratidão, pelo que o Senhor tem feito por nós, através da Sua graça. A graça que foi manifesta, salvadora a todos os homens, através do Seu Filho Jesus.
a graça que nos educa a viver uma vida que agrada a Deus, e a graça que é salvadora a todos os homens, uma graça que é manifestada, uma graça, ó Deus, que muda realmente a perspectiva de cada pessoa que aceita, que recebe, porque não é através de obras, mas é através da nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos porque Jesus morreu por nossos pecados, pagou a penalidade dos nossos pecados, mas nós te louvamos também porque Ele está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos e vai vir buscar a sua igreja. Ó Pai, nós estamos aqui confiando na Tua palavra, porque o Senhor vai buscar uma igreja zelosa, uma igreja pura, uma igreja santa, que está aguardando a Tua vinda. Abençoa meus irmãos, Pai, que decidiram viver através desta graça. Ó Pai, em nome de Jesus, nos abençoa e nos guarda nesse final de semana. Purifica-nos e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, e que haja proteção para você e para sua família, no nome de Jesus. Amém.